Falava aí sobre a perda de poder de Paulo Guedes. E é claro que é uma transferência, né? Se alguém perdeu, alguém ganhou. E quem ganhou foi o Ciro Nogueira, que já chegou muito por cima no governo. Se nos lembrarmos aqui de como foi a negociação para a entrada do Ciro Nogueira no governo, o Ronald há de se lembrar que a gente falava muito sobre isso na época, porque geralmente o presidente convida alguém para ser ministro, não é? E aí, isso sem publicar nada. Tem um convite, telefonema, até um encontro, às vezes, quando é algo que o presidente anela, né? Quero ter esse cara no governo. E aí fala, escuta, quero você aqui dirigindo o ministério tal, nossas ideias são essas, você terá tal nível de autonomia, o orçamento é tanto. Expõe para o cara o que ele vai encontrar se ele aceitar. E aí o sujeito diz sim, não, quando é que eu começo? Ou então fala, olha, presidente, fico honrado, mas eu não posso nesse momento, porque ser governo, às vezes o sujeito tem uma situação tranquila, não precisa do salário, geralmente é um cara que ganha muito mais do que pagam para um ministro, e não quer esse tipo de exposição das críticas, né, dos apedrejamentos, e constantemente sendo citado nos jornais, na televisão, no rádio, ora com elogios, ora com críticas e tal, mais com críticas, o que é natural. Então o sujeito pesa tudo isso e fala, não quero. Ou alguém que tem aversão a esse tipo de coisa, a ser ministro, a ser secretário de qualquer governo, não quer. Mas o trâmite é esse, um convite particular, e aí aceitou, aí você divulga. Às vezes, a imprensa fica sabendo que fulano foi convidado e não aceitou. E aí vira notícia. Notícia de 2 dias. Mas na maioria das vezes, o cara que diz não, a sociedade nem fica sabendo que o sujeito foi convidado para ser ministro. É ali aquela conversa particular. E quando ele aceita, claro, imediatamente a notícia, fulano de tal, vai ser ministro, aí o currículo dele é apresentado, esse cara foi professor, é professor da universidade tal, é médico e atende nos hospitais tais, tem tal trabalho acadêmico, ou é engenheiro, ou é um especialista em infraestrutura, aí você vai trazer o que é aquele cara. Ou então, não é nada disso, mas foi indicado pelo partido tal, né? Vai ocupar uma das vagas que ficam reservadas para tal partido, ou vai ocupar parte da cota do vice-presidente, porque tem isso também. E, geralmente o vice-presidente tem ali cotas, né, no ministério. Ou é uma escolha pessoal do presidente, porque gosta do cara, não tem nada a ver nem com a qualificação. O Ciro Nogueira não foi nada disso. Parecia negociação quando um clube quer contratar um treinador, não é? E aquilo se torna público. Então, idas e vindas, não é? Ciro Nogueira convidado. Ciro Nogueira ainda não respondeu. Ciro Nogueira tem dúvidas. Presidente diz que quer Ciro Nogueira no ministério, espera que ele aceite. Parecia aquele noticiário do futebol, né? Quando um clube quer um treinador ou quer um craque. Não foi nada daquela tramitação habitual, particular. O presidente falou, liga para fulano que eu quero falar com ele. Ou então, pergunta para fulano se ele pode almoçar com a gente aqui esta semana, que eu quero falar com ele. Aí faz o convite. Não foi nada disso, foi uma coisa pública. Aceita, não aceita, o partido quer, o partido não quer, vai ser interessante. Qual o papel do Ciro Nogueira? Então a negociação não foi um convite seguido de uma resposta positiva ou negativa.
de um sim ou de um não. Foi uma coisa explícita, que ocupou dias no noticiário. Ciro Nogueira vai topar ou não vai? E aí, Ciro Nogueira? Bom, estamos estudando e tal. E aí, presidente? Não, queremos o Ciro aqui no ministério. É muito importante. E foi naquele momento em que o Bolsonaro decidiu dizer a frase: eu sou o Centrão. A minha única dúvida naquela frase é se ele chegou a usar o artigo. E aí ficaria aquela frase que nos remeteria ao Luís XIV, né? Porque você poderia colocar o Centrão sou eu, né? Ou se ele disse eu sou Centrão, ou seja, faço parte, sempre fiz parte, porque foi isso que ele disse, eu sempre fiz parte. O mesmo Bolsonaro que referia-se ao Centrão como a nata das mazelas políticas brasileiras, como a representação máxima das mazelas políticas brasileiras. O mesmo Centrão que mereceu do general Augusto Heleno uma adaptação daquele samba famoso, né? Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. E ele trocou o ladrão pelo Centrão. E depois teve de vir a público dizer... aquilo era... Pelo menos foi sincero, né? Naquele momento cabia o sambinha. Agora não cabe mais. Né? Agora o Centrão é nosso. Ou então... voltamos para o Centrão. Ou então nunca saímos do Centrão. Né? Ou então... o Centrão voltou, ele podia fazer aquele coro de arquibancada, né? E por que isso tinha a ver com o convite a Ciro Nogueira? Porque Ciro Nogueira é expoente do Centrão. Junto com Arthur Lira, os dois principais. Há outros também, como o Valdemar Costa Neto, que é o dono do partido, para onde foi o Bolsonaro, que é o PL. E o Centrão, não é que ele chegou ao poder, olha, o Centrão finalmente chegou ao poder. O Centrão está há décadas no poder. Esteve com o Fernando Henrique, esteve com o Lula, esteve com a Dilma, o tempo todo. Tanto que muitas dessas figuras ocuparam ministérios, foram ministros de Lula, de Dilma, foram apoiadores decisivos para Fernando Henrique em algumas votações, quando a liderança do Centrão era outra, mas a ideia era a mesma. Ter maioria parlamentar, maioria de votos, e usar essa condição para ter o poder, para tornar-se imprescindível para qualquer governo. E sempre funcionou. E se a gente considerar aquele troço dito pelo Toffoli, que falou, na prática o Brasil já é um semipresidencialismo, né? O que é um negócio esquisito, né? Um guardião da Constituição diz que na prática a Constituição não é seguida, não é respeitada, porque a Constituição não prevê semipresidencialismo, ela prevê presidencialismo. A história de coalizão, ela é fernandista, né? O FHC tentou dar uma base teórica. Ele fazia muito isso. Uma base teórica para essa coalizão, que na verdade é poder em troca de voto. E chega um momento que as coisas se misturam, que quem entrega o voto também já está no poder. E quem entrega o cargo, muitas vezes, vai perdendo o poder e até os votos. E até os votos, porque quanto menos poder, menos capacidade de comprar votos. O verbo é esse. Qualquer coisa que seja
um parlamentar votar sem considerar o que ele pensa daquele assunto, sem considerar se aquilo é bom ou ruim para o país, na opinião dele, sem considerar o que ele disse para os seus eleitores. Eu penso isso, eu penso aquilo, eu vou votar nessa direção, eu vou votar contra tal direção. Qualquer coisa que seja diferente disso é voto comprado. Com cargo, com loteamento em estatal, com loteamento em empresas públicas, algumas das quais nem são a expressão pura de uma estatal, empresas de economia mista. Então, essa é a negação da representação popular. Isso é um golpe contra a República. E todos os governos trabalharam com essa lógica que o Fernando Henrique tentou sustentar com um argumento fraco, mas que ele tentou tratar como se fosse uma base teórica, né, de ciência política. Presidencialismo de coalizão. Na época era o PFL, Marco Maciel. Durante um período o ACM, o avô, mas aí o ACM depois rompeu com o Fernando Henrique. Mas o atual centro de poder no parlamento, no Centrão, está no poder há muito tempo. Vários foram ministros do Lula, da Dilma. E a chegada do Ciro Nogueira não foi a chegada do Centrão, porque já havia. A Flávia Arruda, por exemplo, a indicação do Arthur Lira para o Bolsonaro, para tratar exatamente das relações do governo com o Congresso. Mas chegou um ponto em que a necessidade de atrair o Centrão, agradar ao Centrão, ter o Centrão como um aliado cuja capacidade de evitar dissabores qualquer presidente gosta, ela ainda era ali meio constrangida, tímida, inibida, verdadeira, real, mas inibida. Um ministro aqui, um ministro acolá, alguém indicado pelo Arthur Lira ali. A chegada de Ciro Nogueira desfaz o constrangimento, a inibição, escancara. Mas não é só isso. Ele não chegou para ser um ministro qualquer. A Casa Civil, ela tem, no Brasil, ela tem uma simbologia, né, de poder. Isso vem desde o Golbery do Couto e Silva. O Golbery era o grande articulador em alguns momentos da ditadura militar. Não sempre. Houve momentos em que ele também foi escanteado. Mas como ministro-chefe da Casa Civil, era o pensador, né? O autor intelectual de muitas das decisões políticas, não decisões econômicas, mas políticas. Isso sempre foi valorizado pelo Sarney, pelo Collor, pelo Itamar Franco, pelo Fernando Henrique e assim por diante. Pelo Lula, que colocou Zé Dirceu, que era a mais poderosa figura dentro do PT depois do Lula, naqueles tempos. E colocou para comandar mesmo. Ministro tinha de falar com Zé Dirceu. 2 ou 3 tinham acesso direto ao Lula. A maioria tinha de falar com Zé Dirceu. Ele dizia: daqui a pasta vou levar pro presidente, ou não esquece isso aqui não vai, isso aqui vai.
Com o mensalão, o Zé Dirceu caiu em desgraça. E aí o Lula buscou alguém, não para ter o mesmo papel e a mesma desenvoltura política de Zé Dirceu, até porque não havia ninguém com as características do Zé Dirceu. Então ele falou, vou levar a Dilma. Por que a Dilma? Porque a Dilma representava alguém que seria o filtro. Não, isso aqui não vai chegar no presidente. Não, você não vai falar com o presidente. Atuando ali ao lado, no mesmo andar. E ao mesmo tempo alguém que jamais faria algo diferente daquilo que o Lula diria para ela. Não atuaria de maneira autônoma, às escondidas. Escolheu a Dilma. E a experiência entre os dois, para os dois, foi boa a ponto de o Lula dizer ela vai ser a candidata do Partido da Sucessão, e disse isso contra várias correntes do PT, mas o Lula falou, estava falado, dentro do PT. Então, quando o Bolsonaro leva, ele teve aliados ali, como o próprio Bolsonaro entendia que era o caso de ter o Onyx Lorenzoni, de ter alguém leal, alguém que o apoiou quando quase ninguém o apoiava, alguém que o apoiou quando ele tinha 3%. Então, para ele, essa era a ideia da chefia da Casa Civil. Um leal, assim como o Lula via a Dilma. Mas sem dar à Casa Civil aquele poder que ela tinha, assim como a Dilma não tinha o poder que tinha o Zé Dirceu na Casa Civil. Ciro Nogueira restaura esse poder da Casa Civil. E é, de fato, o primeiro-ministro. E não é porque o Bolsonaro diz, pô, esse cara é um gênio, né? Esse cara vai mudar o governo, vai mudar a relação com a sociedade. Não. A questão era, tá bom, agora eu sou centrão. Para depois acrescentar, na verdade sempre fui. Era hora de escancarar e de entregar não um ministério ao Ciro Nogueira, não qualquer ministério, não um ministério que estivesse ali com alguém que não estava agradando ou cuja titularidade, cujo comando estivesse vago. Era preciso dar o ministério. Mas o Ciro Nogueira não queria só a capacidade, o poder, a autoridade de tomar decisões políticas, de articular, de ser a voz do governo ouvida no Congresso Nacional. Era preciso ter poder sobre as decisões econômicas. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. E passou a ter a palavra final no orçamento. Nessa entrevista, o Ciro Nogueira não diz que assim é. Não diz que ele agora é que dá a palavra final. É claro que não. Ele diz que Casa Civil e Economia dividirão as decisões sobre a execução orçamentária em comum acordo. Sempre que tem essa história, 2 ministérios e, pois, 2 ministros darão a palavra final. A dúvida é, e quando um defende uma posição e outro defende outra, qual prevalecerá? Alguém pode dizer, a gente vai lá no presidente e ele decide. Não! A palavra final será da Casa Civil. A palavra final já é da Casa Civil.
já é do Ciro Nogueira. Acabou essa história. E a lógica, que é execução orçamentária, é função de quem? Quem diz, dinheiro sai desse ministério e vai para o outro. Temos de mandar mais grana para aquele ministério ali por causa da situação tal. A pandemia, dinheiro do Ministério da Saúde. Precisamos deslocar dinheiro para o Ministério da Educação. É óbvio que esse é papel do ministro, hoje, da Economia. Em alguns momentos da história era o ministro da Fazenda, né? Que não tinha o poder que está sugerido no nome Ministério da Economia. O Ministério da Economia sugere um poder maior do que o Ministério da Fazenda, e assim é. Alguns ministérios extintos foram reunidos ali. Só que hoje não é o ministro da Economia. É um político, um senador, que deixou o Senado, colocou no lugar a suplente, que por acaso é a mãe dele, ou seja, ele continua votando no Senado, e ele assumiu rapidamente, em meses, o comando do governo. Ele é o primeiro-ministro. Informal, porque tal figura não há. Na Constituição brasileira não temos parlamentarismo, não temos semipresidencialismo. O que há na Constituição é presidencialismo. O chefe de Estado é chefe de governo. Não há um chefe de governo que não seja o chefe de Estado. Essa é a ideia do presidencialismo brasileiro, como é nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile. O Peru, por exemplo, é diferente. Você tem primeiro-ministro, alguém que conduz o dia a dia. Aliás, lá está duro de emplacar um, que já foram 6. Né? Então, no Brasil não. Mas na prática, o primeiro-ministro é Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, que falou sobre Petrobras, ele se referia àquela ideia, disse que outro dia o Lula afirmou que vai interferir na política de preço da Petrobras. E ele, Ciro Nogueira, disse: isso é uma mentira, é impossível. A Petrobras não é do governo federal, não tem como. A ideia do Lula é muito mais propaganda política, né? Isso é um ponto. É dizer que vai chegar, vai interferir, vai acabar essa festa de reajuste de preços e tal. Mas as coisas não são assim. Não são assim. Agora, por outro lado, dizer que a Petrobras não é do governo, não é do governo. Mas a União é sócia majoritária. Tem, inclusive, a seu favor uma golden share, a possibilidade de vetar mudanças estatutárias ou decisões que sejam consideradas ruins para o país. É uma empresa que desfruta, não mais no papel do monopólio absoluto, isso foi interrompido em 97, mas desfruta de um controle do mercado. Ninguém ouve dizer: a Petrobras anunciou aumento de preços, mas a empresa A e a empresa B disseram que não. O que cabe a elas não vai aumentar. Só quem consome produto da Petrobras. Isso não existe no Brasil. O controle que ela tem do refino dá a ela um controle inabalável de preços e do mercado. E ela tem de responder por essa benesse que o Estado dá a ela. Ela foi formada como uma empresa monopolista, perdeu parte desse monopólio, mas tem na prática toda uma legislação que a favorece, que a privilegia. Se essa legislação, ao fim, é do Estado brasileiro, do Parlamento, do Executivo, é do Estado brasileiro, é um benefício entregue à Petrobras pelo povo brasileiro, por intermédio do Estado.
pela sociedade brasileira, por intermédio do Estado. Essa é a lógica conceitual. Então não tem essa de a Petrobras, não temos nada a ver com a Petrobras. Isso é mentira. Porque quando assaltaram a Petrobras, não houve esse constrangimento. Ali não era empresa privada, era empresa que podia ser loteada. A decisão de dolarizar os preços foi tomada por quem? Com autorização do governo. Porque era um presidente da Petrobras com a ideia ou o argumento de recuperar as finanças da empresa, adotando uma política de recuperação de preços, passando a conta, na verdade, dos prejuízos, das consequências da roubalheira, inclusive tendo de pagar milhões e milhões e milhões de indenização e, em alguns casos, até bilhões no mercado externo, porque a Petrobras tem ação na Bolsa de Nova York, etc., e foi condenado em juízo, e aí fez acordo. No final das contas, vamos lá para o Milton Friedman, não tem almoço gratuito. Alguém paga o almoço gratuito. É lenda. Pois é. Nesse caso, quem pagou o almoço? O consumidor e pensionistas e aposentados. Como os pensionistas e aposentados pagam até hoje a conta do que aconteceu lá com a empresa dos funcionários, aquela fundação dos aposentados e pensionistas dos Correios. Então, que aí você tem o plano complementar, né? Aposentadoria complementar. Eles pagam a conta do assalto. E no caso da Petrobras, além de aposentados e pensionistas, os consumidores. Todos, né? Todos. Quem anda de ônibus, quem anda de carro, quem anda a pé, porque se come também paga a conta. Então, essa história de que o governo tem de ficar quieto, calado, e a Petrobras faz o que bem entende, é outra lenda. Se esse papo de que vou chegar e vou mudar tudo é lenda, é papo eleitoral, também é papo furado. Esse troço de que o governo não pode fazer nada, que ele não tem influência na Petrobras. Quem escolhe o presidente da Petrobras? Quem escolhe? Eleição, Ciro Nogueira está dizendo o seguinte. Aqui ele foi direto. Falou, é impossível um segundo turno que não seja entre Bolsonaro e Lula. Então, o que ele está dizendo é esse papo de terceira via, alguém que entrará na disputa. O Ciro Nogueira está dizendo que isso não vai acontecer. Que vai ser Lula e Bolsonaro. Esse impossível é forçação, não é? Não existe. Há 7 meses da eleição, não existe o direito de se dizer que é impossível qualquer cenário que não seja aquele que a pesquisa está mostrando há mais de um ano. Por outro lado, é fato que as pesquisas estão mostrando há mais de um ano esse cenário. Todas diferenças, algumas até diferenças grandes, no percentual que o Lula recebe aqui, no percentual que ele recebe acolá, no percentual que o Bolsonaro tem numa pesquisa, no que ele tem em outra, há diferenças grandes. Mas em todas, 13 meses e as pesquisas dizendo a mesma coisa. Lula e Bolsonaro. A alternativa é vitória em primeiro turno.
que algumas pesquisas colocam o Lula muito próximo de poder chegar em outubro com chance de ganhar no primeiro turno. E a maioria das pesquisas indica que haverá segundo turno Lula e Bolsonaro. Está dado o cenário, é imutável. Balela. O que o Ciro Nogueira está dizendo é que é imutável. Não é. Não é. A história mostra que não é. Alguém pode se intrometer nisso. Alguém pode, surpreendentemente, em 2, 3 meses, alterar consideravelmente o jogo a ponto de ir para o segundo turno. Um terceiro. Mas hoje, o cenário é esse. Não há alternativa. Nas pesquisas, todas, mesmo aquelas ou entre aquelas que trazem números bem diferentes para um candidato, para outro candidato. Mas a ordem é a mesma e a dificuldade para entrar na casa dos 2 dígitos de todos os outros candidatos está em todas as pesquisas. Pode. O Dória, que aparece com 2% nas pesquisas, pode, de repente, crescer, como aconteceu com ele lá, quando era candidato à prefeitura. O problema é que o Dória sempre bate nessa tecla como se essa história fosse inevitavelmente a que será repetida. O roteiro será reexecutado. Será o mesmíssimo roteiro. 2, 3, 13, 20. Pronto, ganhou. As circunstâncias são outras. E um problema sério, né? Porque um governador de São Paulo com 2% significa poucos votos em São Paulo. É só olhar o tamanho do eleitorado de São Paulo. Poucos votos em São Paulo. É aí que está esbarrando a candidatura do Dória. Ciro Gomes, com números bem inferiores aos que tinha em 18. E o João Santana lá, tentando produzir algo. Não é por aí. Com a experiência que tem, o Ciro Gomes devia saber. Não se trata de mudar o linguajar, de falar menos assim, mais assado. Com a experiência dele, não pode cair nessa ideia infantil de que o que está acontecendo é que o sabonete não está bem vendido, que é preciso mudar a propaganda. Não é isso. Não é isso. É a circunstância política que vai se consolidando como um embate que está desenhado desde 2019. E o Sérgio Moro, que toma paulada dos dois lados e bate nos dois lados, ele sabe que ele tem uma pressão tremenda para começar a aparecer bem nas pesquisas. Ou o apoio evapora-se. Evapora-se, o apoio dos partidos. Então, o Ciro Nogueira não tem razão quando fala em impossível não ser assim. Isso não existe em disputa eleitoral. Mas que o cenário já consolidado, pode ser derrubado, mas já consolidado esse é. Mas ele fala uma coisa interessante, que vai ser uma disputa pela menor rejeição. Que será uma... Por quê? Porque cada um tem lá seus 25%, 22%, 30% de apoiadores incondicionais. Só que isso aí não ganha eleição. Isso aí leva para o segundo turno. Mas no segundo turno vai pesar a menor rejeição. De novo, Ronald. O Bandeirantes Acontece, o tema de abertura, o editorial do Cláudio Zaidan, fica disponível para você em instantes. É o Entendendo a Notícia, podcast da Rádio Bandeirantes, com outros todos que estão lá na página da Rádio Bandeirantes, no site radiobandeirantes.com.br e nos principais agregadores de podcast.